fala que começa a criar todas as coisas, ele cria o homem, e aí ele fala: não é bom que o homem esteja só. Vira para quem está do lado e fala assim: não é bom que você esteja só. Quando nós pensamos sobre esse texto, falamos sobre esse texto, parece que... Peraí, tem uma senhora que está atrapalhando o andamento. Tudo bem, dona Lourdes? Veio no pequeno grupo, o Fernando, a gente só zoando, eu, Dodô, chamando ela Dona Lourdes, aí a Fernanda falou assim: muito bom, tá na casa da Dona Lourdes. Lourdão. Pronto, comentou todo mundo, depois só comentou. Então, quando nós vemos esse texto, parece que ele está fazendo uma referência especificamente ao matrimônio. Eu, quando já fiz casamento, já falei disso, né? A gente fala, é um texto que a gente usa, que não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma companheira. Então, não é só a questão da procriação, né? Da multiplicação da espécie, mas tem um fator muito importante, que é a questão de nós trazermos a nossa sanidade. Então, o Vini, que gosta de algumas frases, quando ele escuta a pregação, ele põe umas frases ali. Então tem uma frase aqui, essa é minha, tá? Então, o outro nos traz a sanidade emocional, e a igreja nos traz a sanidade espiritual. Então nós precisamos do outro para que a gente possa nos enxergar, nos ver. E muitas vezes assim, as coisas que nós estamos fazendo, nós precisamos de um feedback. Nós precisamos das pessoas. Estamos diferentes. Coisa feia, né, mãe? Não está filmando. Então, eu esqueci de tirar. Tá bom, guarda o bicho, né? Então, quando o Ismael está falando sobre essa questão da igreja, quantas vezes que nós acabamos se mesmando, a gente acaba se perdendo nos nossos conceitos. E quando a gente fala de conceito, eu digo conceito teológico, conceito do que é Deus, de quem nós somos para Deus. Então muitas vezes a gente acaba escutando muitos ruídos, né? A própria Bíblia, né, a tradução dela, você vai pegar os vários tipos de traduções que a gente tem aí. Hoje é mais atual, que é a NVI, e algumas traduções da NVI eu pessoalmente não concordo. Então, você tem o João Ferreira de Almeida, que ele trouxe, tentando trazer de uma maneira mais fidedigna. Então, assim, a tradução, que é uma das primeiras, né, que é a corrigida, ela é bem arcaica. Depois ele vem com a atualizada, então muda alguma coisa. Mas aí a gente vem para a linguagem de hoje, que ela é bem mais coloquial. Tem a linguagem viva, que ela, para alguns teólogos, ela é um tanto herege, porque ela trabalha com paráfrases, né? Trazendo para os dias de hoje. Enfim, então até nisso a gente pode ter um conceito da palavra de uma maneira errada ou deturpada, né? E ainda tem o ensinamento daquele que está aqui, né? Pastor, do líder, que vai ensinar a palavra naquele momento. Quando ele vai ensinar, ele também tem o processo de decodificar a mensagem. Então ele recebe daquilo que é o conceito dele, daquilo que é o entendimento dele, né? A visão dele, a cosmovisão dele, aí ele codifica a mensagem e decodifica então a mensagem. E aí você vai receber essa mensagem. De que maneira você recebe? Então cada um aqui é um universo, cada um aqui é um mundo em si. Então, eu posso trazer uma mensagem aqui, aí quantas vezes já aconteceu isso?
Eu termino, dali a pouco vem um e fala, nossa, que benção, nossa, eu precisava mesmo de uma palavra mesmo de cura. Aí vi outro, mas não falei de cura. Aí vi outro, nossa, que benção, né? Hoje fui exortado. Aí, poxa, eu não falei isso. Quantas vezes eu preguei e a pessoa vem e fala que Deus falou aquilo para ela, mas eu não me lembro de ter falado aquilo. Porque a pessoa, ela tem uma necessidade específica. Então quando ela vem, ela já vem peneirando a mensagem. Então aquilo é aquele negócio, que é bom, né, você retém. Então o que é bom para você, ou que naquele momento te apetece, então você retém. E muitas vezes o que é o cerne da palavra ali, você acaba não retendo, mas aquilo que naquele momento você está vendo, você recebe. Então parece que está meio confuso, né? Meu Deus, mas e aí, né? Como é que funciona? Funciona quando a gente tem o Espírito Santo, que é Ele que vai trazer a luz daquilo que de fato é a palavra, daquilo que de fato Deus está querendo falar. Muitas vezes as pessoas falam, cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. Não existe várias interpretações, existe uma interpretação. Nós podemos assimilar ou trazer dentro do que é a palavra aquilo que nós estamos necessitando. Mas nós não podemos interpretar ela de várias maneiras. Ela tem uma interpretação, né? O que a gente chama, né, teologicamente, que é a hermenêutica, que é a verdadeira interpretação daquilo que está sendo falado. Existe a mensagem que a gente chama da mensagem alegórica, né? E uma mensagem alegórica, você fazer a alegoria da palavra, não é errado, mas você precisa explicar isso, é você pregar sobre Davi que jogou a pedra na cabeça do gigante, né? E ele caiu e morreu e tal. Então você pode trazer uma mensagem alegórica dizendo que você pode lutar contra quem é o seu gigante, né? Deus está com você, então não é isso, cara. Ali o que está falando é que Davi foi lá e jogou a pedra na cabeça do Golias, ele caiu e morreu. Fato. Mas nós podemos trazer uma mensagem alegórica de que Deus pode estar com você e pode ter um problema, que seja o que for, que é o teu gigante, que Deus vai te dar a vitória. Estão entendendo isso? Então, nós precisamos de congregar, porque a nossa sanidade espiritual vem de estar com o outro, de estar junto, em igreja, em aprender. Porque a gente, quando está sozinho, a gente está errando e está achando que está certo. A pior coisa que tem é quando eu me perco no caminho, em algum lugar, e a Marli está do meu lado, porque ela sabe que eu perdi. Está perdido? Não, mas estou perdido. Já eu me acho, né? Então a gente não quer dizer eu estou perdido, mas você se toca que você está. Falei, não deu mais, aí eu me perdi, né? Muitas vezes, nesse estar só, né, a gente começa a ficar muito preocupado, né, com algumas situações. E é claro que algumas situações de preocupação da nossa vida, elas não saem da nossa cabeça. Você pode vir para a igreja, de repente você está com um problema, e aquele problema está ali na tua cabeça, martelando. Você não consegue esquecer. E principalmente quando é assim, quando você vem na igreja, então é aí que você quer uma resposta, uma solução, e que Deus fale para você, né, por que você está passando aquilo, o que está acontecendo, né? Como o Felipe falou, a gente profetiza bênção, vitória e tal, e de repente vem um negócio desse aí. Quanto tempo você ficou com os caras? 40 minutos. É interessante, né, que fala relâmpago é rapidinho, né? Isso aí foi uma tempestade, né? Você quase relâmpago é aquele, né, que pegou ali, já larga ali, e a gente passa um bom tempo, né? Então 40 minutos que parece que não vai acabar, né? E aí a gente pode perguntar, mas Deus, onde é que o Senhor está nisso? Onde é que o Senhor está nisso? Então eu imagino se a Thalita visse ele sendo sequestrado. Então os 40 minutos para ela ainda seria maior ainda. Porque não está sabendo o que está acontecendo, cada segundo, cada momento, porque aí é quando o outro que você ama fugiu do teu controle.
Você não pode fazer nada. Você pode falar, eu dou a minha vida. Mas nem dá, porque os bandidos levaram ele. Como é que? Eles nem sabem de nada. Então é como filho. Eu imagino quantas vezes minha mãe deve ter falado para Deus, né? Deus, cura ele, sara ele, né? Hoje o netinho de Paula do Negritude me contou a história do irmão dele. A Maria falou, nossa, igualzinho suas histórias, né? Por isso que eu voltei. Então, quando meu filho pegou meningite, eu falava para Deus, Deus, leva eu. Meu filho nasceu há pouco tempo, tem 2 anos, tem muito para viver, eu já vivi um pouquinho, leva ele. Só que não dá. Não dá. Então parece que é muito mais angustiante quando a dor daquele que você ama, né, está transferindo para você e você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. Isso é terrível. E diante disso, eu, meditando aí no que a gente vai falar, eu queria trazer uma oração que eu vi. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, passar pelo celular. E eu gostaria que você ouvisse e baixasse a cabeça, fechasse teus olhos. Nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Em meio aos nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes. Vou voltar. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou pensamentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida. Abre a tua Bíblia aí. Em Mateus. Mateus 8.
nosso passo. Quantas vezes a gente está correndo. Augusto Cury, ele fala que a gente está nos cemitérios, a gente está enchendo cemitério de pessoas ricas, que a gente está colocando nos cemitérios pessoas muito profissionais, né? A gente corre para ser profissional, para ser o melhor. Daí a pouco a gente morre e não leva nada. A gente corre atrás do dinheiro, né? Para ter promoção, para ter mais, e aí a vida se foi e está lá no cemitério, e a gente não está levando nada disso, né? Eu, de vez em quando, ficava esse tempo atrás, até quando Moisés, que eu trabalhei na Fundação Casa, ele está na ONG agora em Barueri, aí me chamou um tempo atrás, aí fiquei pensando, puxa, é bom, vai ajudar na minha renda. Aí você pensa que, pô, vou fazer outra coisa, vou fazer aquilo, e muitas vezes a gente quer melhorar o nosso padrão de vida, a gente quer ter as coisas, a gente quer viver para os nossos filhos também, e dar o bom e melhor para os nossos filhos. O Dodô mandou, acho que não sei se foi ontem ou hoje, um vídeo sobre 5 coisas que as pessoas no momento terminal da sua vida elas querem fazer, né? E domingo que vem eu vou falar sobre isso também, que é muito interessante. E tem a ver com isso, né? A gente não viver a nossa vida de uma maneira tão intensa como de fato a gente precisa viver, daquilo que é aproveitar o momento. Eu acho interessante que quando você vê um cara, e se você conversa com uma pessoa que fumou maconha, né, aquele momento está sob o efeito, é interessante que aí dentro dele, na mente dele, alguns estímulos são liberados, né? Dopamina, serotonina, e ele entra num estado de prazer, né? Além da conta do que é a nossa normalidade. Então ele acaba abstraindo aquilo que são os problemas, não que o maconha não pensa no problema, né? Mas ele acaba abstraindo e ele acaba olhando as coisas, e de repente aquilo que é uma coisa simples, a formiga que está carregando uma folha que é 100 vezes maior do que ela, ele começa a pensar naquilo, olhar e ver a beleza daquilo dali, e começa a filosofar sobre aquilo, né? Interessante. E as mínimas coisas, né? A pessoa começa a perceber os detalhes ali, né? Então a gente não precisa fumar maconha para ver isso aí, a gente consegue ver isso naturalmente. Mas aí tem coisas do dia a dia que elas nos tomam de tal maneira que a gente acaba esquecendo a beleza de curtir aquilo que está diante da gente. Uma vez eu lembro que estava vindo a Castelo Branco, aí eu estou assim no carro, aí eu olhei assim, estava uma paisagem linda, não sei se a Marli lembra, eu falei assim, nossa, olha que paisagem da hora, nossa, estou muito louco viajando nessa paisagem aqui. Irmãos, quando eu fiz pós-graduação lá na Federal, tem um professor lá que ele foi da ONU, o cara é fera na área de drogadição, mestre. E ele falou que dentro de nós temos muitos hormônios, muita coisa que a gente não conhece, que a própria ciência desconhece, e que foi detectado que nós temos um hormônio que é o THC delta 9, que é o princípio ativo da maconha. Então nós temos em nós o princípio ativo da maconha, que é gerado naturalmente no nosso organismo. Deus já fez assim. Ou seja, então, e aí hoje nós temos aí não é o canabinol, é aquele que é agora do remédio das crianças, que tem algumas crianças com problema, que tem que tomar, né, que agora liberaram, a Anvisa liberou e tal. Então eu costumo dizer, quem que
cannabis sativa foi Deus, porque tem um propósito benéfico. Toda planta tem um propósito benéfico, seja para a natureza, seja para o ser humano. Mas é o próprio ser humano que deturpa isso. Tá? Então, nós precisamos estar atentos que muitas vezes nós estamos deixando o melhor da nossa vida se esvair e nós estamos preocupados com o nosso futuro. Eu já disse isso daqui. Eu vou precisar pegar nos meus estudos lá a porcentagem, mas a porcentagem daquilo que nós gastamos com o nosso passado, pensando no nosso passado, no nosso futuro, é muito maior do que aquilo que a gente pensa no nosso presente. É muito maior. A nossa mente está muito mais voltada para o nosso futuro e para o nosso passado do que para o nosso presente. Então nós estamos muitas vezes nos lamentando, vendo coisas, vendo situações, olhando para o outro e nos lamentando daquilo que nós não fizemos, daquilo que nós não fomos, das escolhas que nós não tomamos. E muitas vezes não assumimos a consequência dos erros que nós fizemos lá atrás, porque a gente ainda está justificando os nossos erros do passado. Eu não fiz isso por causa de fulano, eu não fiz isso por causa dos meus filhos, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz isso porque eu era casado, eu não fiz isso porque eu morava com a minha mãe, eu não fiz isso porque eu isso, por aquilo. E eu fico tomando tempo da minha mente e me preocupando com aquilo que já foi, com aquilo que já passou. Eu me preocupo a tal ponto com o futuro dos meus filhos, com o que vai acontecer, que muitas vezes eu acabo não aproveitando o momento que eu tenho agora com eles. E a gente deixa o tempo passar, preocupado com o que vai acontecer. E quantas vezes na Bíblia o próprio Jesus falou: não andeis nas obras. Não deixe que a ansiedade tome conta de você. Esse texto que nós vamos ler, ele é interessante, que ele é de tal importância que ele está nos 3 evangelhos. Ele está em Lucas, ele está em Mateus e ele está em Marcos. E é um texto que ele não muda muito, ele não varia muito. A multiplicação dos pães, a gente vê que ele está nos 4 evangelhos, é uma das passagens mais importantes. Mas a gente vê que tem variações, algumas até de omissões, né? A única que, se não me engano, em Marcos, que tem o menino que leva, que é o que dá o cesto com os pães e os peixes. Esse aqui não tem muita variação, mas existe a importância de Jesus mostrar um ensinamento para nós, para os seus discípulos, mas para nós hoje. Então, Mateus 8, 25. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Jesus, ele está num contexto onde ele está ensinando os discípulos. Ele está ensinando, falando das parábolas, das várias parábolas. Ele está vindo de um momento em que ele está ensinando através da prática, na oração, na cura, várias situações de cura. Curou a sogra de Pedro. E os discípulos estão ali, o povo está sugando, os discípulos estão ali também sugando, estão aprendendo. E Jesus, nesse momento, é interessante que é o único momento na Bíblia que fala que Jesus dormiu. Jesus, ele era homem. Tem teólogos aí que defendem que ele não era homem. Não tem aquela coisa que ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, né? Ele era um homem, era um Deus encarnado, mas ele também sentiu a dor de homem. Ele tinha as mesmas necessidades que nós temos. E ele dormiu. Por quê? Porque ele estava cansado. Estava cansado. E aí, é interessante que parece que ele dormiu na hora errada. Dormiu na hora errada. E aí, que pra gente, muitas vezes, Jesus, ele está dormindo. 26. E lhe respondeu:
Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Queridos, aqueles homens eram pescadores, eram homens que estavam acostumados com o mar, já passaram por várias situações. Imagina, para eles ficar com medo, como é que estava o negócio. E não era daqueles iates, né? Aquela marola gostosa, não, o negócio estava feio. Pá! Pensa, não, dá uma viajada, né? Eram pescadores, e eles estavam com medo, né? Lá no 25, salva-nos, Senhor, porque estamos perecendo. Olha só, nós vamos morrer. Então o negócio estava tão grave que eles estão achando: nós vamos morrer, acabou, não tem solução. Mas o Senhor não, acabou de falar um monte de coisa, ensinou um monte de coisa, o Senhor curou tanta gente, fez tanto milagre, e agora nós vamos morrer desse jeito. Queridos, Deus fez tanta coisa na nossa vida, fez tanto milagre, mas parece que na próxima estação, na próxima tribulação, parece que tudo aquilo não vale nada. A gente esquece. Não é assim que a gente é, né? Até na hora de votar a gente é assim também. Tem político que faz, rouba, faz trair, a gente vai lá e vota de novo. A gente esquece. Nossa mente, né, muitas vezes ela é finita por problema. Passou, a gente esqueceu. Puxa, mas Deus ele fez um milagre muito maior. Mas esse é o momento. Então muitas vezes, quando é para a gente trazer o passado à tona, a gente não traz. Quando é para a gente olhar para o futuro, para as promessas que Deus tem lá no futuro, a gente não olha. Porque a gente é muito limitado. Porque quando está doendo, quando a gente está na iminência da dor, do desespero, do problema, da falta, aí a nossa mente apaga. Aí a gente esquece do passado, esquece do futuro, e agora a gente está vivendo intensamente o presente, mas de tal maneira que a gente esquece de quem nós somos e de quem é o nosso Deus, de tudo aquilo que Ele fez lá atrás e de tudo aquilo que Ele prometeu e que vai fazer lá na frente. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos várias profecias. Então nós chamamos as profecias do já e do ainda não. As profecias do já, quando a Bíblia foi escrita, então muitas coisas que foram profetizadas já tinham acontecido. Muitas coisas que foram profetizadas aconteceram ao longo dos anos e estão acontecendo na Palestina, no mundo. E muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas que estão no Apocalipse, que estão no Velho Testamento, ainda não aconteceram. São as profecias do ainda não. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Nós temos certeza disso, amém? Até acontecer o maior problema trágico na nossa vida, aí apaga. Aí eu fico desesperado. Eu fico, não estou falando vocês não, nós ficamos assim. Aí nós precisamos de ter um tempo, sabe aquela pessoa que está em choque, você precisa dar uns tapas na cara dela, acorda! Aí a pessoa volta, então nós entramos em choque. E nós precisamos parar, voltar, olhar para nós mesmos e lembrar de quem nós somos em Deus. Por isso que a igreja é importante. Ela é importante porque ela vai trazer a gente a lembrar que nós somos corpo. Porque Ele vai fazer eu lembrar quem eu sou. Você quer ver uma coisa? Fica uma semana ali no Alphaville, no Tamboré, só com os rios.
Aí tem um rincão lá, amigo seu, você vai lá, hoje está na piscina de um, aí amanhã você vai lá na piscina do outro, aí você vai dar uma volta lá de helicóptero com o outro, aí você vai assim, fala, meu Deus, nossa, que vida que eu não vivo, né? Quanta coisa que eu não tenho, né? Quanta coisa. Você começa a viver aquilo ali, a tua cabeça vai ficar aquilo ali. E você começa a se sentir até inferiorizado. Puxa vida, nunca vou ter isso. Porque esse cara tem, né? Esse cara nem estudou tanto que nem eu. Agora você fica uma semana, vamos nem muito longe, vamos aqui pertinho, aqui, lá na favelinha perto de casa. Né? Fala uma semana. Primeira semana você vai no barracão, comer restinho de comida, que nem quando eu fui visitar um adolescente lá em Araçariguama, a mulher toda contente ofereceu o que ela tinha, um arroz, não sei se a água, a procedência da água que fez, mas é o que tinha, 3 crianças, 3 assistentes sociais, um psicólogo com segurança. Todo mundo chorou, menos eu. Eu fui só um cisco que pegou meu olho. Tal era a situação. Então, tem essa experiência, né? Você não vai ter, claro, figura de linguagem, mas se a gente tiver uma experiência dessa, nós vamos olhar e falar, meu Deus, obrigado, Pai, eu sou rico, sou milionário, isso é bom demais, Pai. Nossa, olha meus filhos. Puxa, eu tenho um carro. Nossa. Olha, eu tenho saúde. Ontem a gente estava no açaí, uma moça que parecia que tinha elefantíase no pé, pedindo dinheiro. Ainda quando ela mostrou um papelzinho com negócios que nem li direito, eu peguei lá, dei um dinheiro. A mulher falou, será que é verdade isso? Se é verdade eu não sei, mas sei que o pé dela é gigante. Sei que a mulher está sofrendo. Interessante, né, irmãos? A gente precisa estar ali, eu sentir a dor do outro, para trazer a sanidade para a gente. Está falando, opa. Tanto para chegar naquele lugar e falar assim, obrigado, Deus, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo pouco, que é muito, perto de muitos, e obrigado, Deus, porque aquela pessoa tem, não é aquilo que Deus, não é aquilo que o Senhor quer para mim agora, ou não vai ser, mas eu tenho o suficiente para mim. Porque senão a gente cai naquilo que é o que a sociedade impera, é o ter e não o ser. E aí eu vou ficar correndo atrás do vento. E aí eu vou ficar preocupado com o meu momento. Eu fico preocupado com o problema, não com o processo. Porque se eu não estou preocupado com o processo, eu fico nem ouvindo, tranquilo. Se Deus me levar, amém. Eu estou com medo, os caras me mataram aqui, mas se Ele me levar, amém. Ele não vai fazer isso comigo, né? No caso, o Vini falando, né? Thalita está grávida, meu menino está aí, o Senhor não vai fazer isso comigo, né, Deus? Mas quando a gente tem aquela certeza, você tem a paz. Você dá aquela mexida, mas depois fala, opa, peraí. Então tem horas, querido, que parece que Deus está dormindo. Eu quero te dizer, Ele faz isso propositadamente. Propositadamente. Como pais, nós fazemos isso muitas vezes com nossos filhos, para ensinar eles. Para ensinar a ter autonomia, gerenciamento das suas próprias atitudes, aprender que o pai está ali, que a mãe está ali. Ele não precisa me ver, ele precisa saber que eu estou ali, porque eu falei para ele que eu estou ali. Eu lembro falando com uma amiga nossa, amiga em comum, a Tânia. Quando a menina dela foi para os Estados Unidos sozinha, eu falei, quem te garante que tua filha não estava fazendo besteira lá? Brincando com ela. Quem garante foi a educação que ela deu. Quem garante que a menina não está se drogando, não está fazendo qualquer besteira, foi a educação que ela deu. Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma menina que estudava comigo falou que a irmã dela estudava em Santa Catarina, só que
A mãe está achando, a menina está lá estudando, está lá, nossa, que bacana, e a menina se drogava, a menina fazia um monte de coisa errada lá. O pai nem sabe. O que garante? Garante a conversa que nós temos com nossos filhos. Garante a gente impregnar neles aquilo que a gente crê. E Deus faz assim com a gente. E fez assim com os discípulos. Ele poderia dormir outra hora? Poderia, queridos. Poderia. Mas ele dormiu porque estava cansado, que era homem, que a Bíblia quer nos ensinar, e Deus quer nos ensinar que ele também era homem, mas para mostrar para eles o quanto eles estavam dependentes, que eles não tinham a independência de crer e declarar naquele momento, mas eles precisavam acordar Jesus, que era Ele que ia salvar. Muitas vezes, queridos, a gente também está assim, desesperado, e esquece que Ele nos deu autoridade, esquece que Ele nos deu a unção para que a gente possa declarar sobre a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Todos nós aqui, maior ou menor intensidade, estamos passando por tempestade. E se você está saindo de uma agora, deixa eu te dizer, logo logo está vindo outra. E é assim que funciona. Maior ou menor intensidade. E o que nós fazemos? Como nós agimos? Abre a tua Bíblia. Em Mateus 11:28. Quando nós aceitamos a Jesus, esse texto ele vem como uma luva para a gente, né? Ou mesmo antes, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor? Que se você estiver cansado, sobrecarregado e for até Ele, né, é uma promessa que a gente chama promessa condicional. Se você estiver sobrecarregado, se você estiver oprimido, e você quer ter alívio disso, o que você tem que fazer? Ir até Ele. Ir até Ele. E muitas vezes, queridos, Ele está aqui com a gente. Mas o ir até Ele aqui, não necessariamente é esse de tomar o passo, né, de ir, mas é de declarar a nossa fé. Ir de encontro àquilo que Ele fala, ir de encontro aos princípios que nós temos norteado em nós, e tomar posse disso, e crer nisso, que Ele está com a gente. Porque senão, queridos, nós não estamos resolvidos naquilo que são os nossos sentimentos. E aí, sabe o que vai acontecer com a gente? Essa preocupação, essa opressão, ela vai aumentar. Esse cansaço, ele vai aumentar. Nós vamos tentar, de alguma maneira, de alguma forma, nos aliviar de maneira própria, com o nosso conhecimento, com ensinamentos do mundo. E a gente vai arrumar formas para que esse problema saia, para que essa opressão saia, e a maneira que nós temos é ir até Ele. Ir até Ele é um exercício de fé. Não é fácil. E eu preciso então fazer o quê? Declarar a palavra.
Eu preciso declarar a palavra para ela me curar. Porque nesse momento eu estou ansioso. Nesse momento eu estou angustiado. Nesse momento o fardo é meu, não é dele. Eu que estou carregando. O peso está em mim. E como é difícil, queridos, parece que é irresponsabilidade quando você entrega na mão de Deus. E aí as pessoas olham para você e falam: pô, como assim? Como assim? Você não está preocupado? Como assim? Você não está desesperado? Não, Deus está tomando conta. Deus está no controle. Como assim? Essa mulher não gosta do filho. Não gosta da mãe dele. Não gosta do fulano. Porque se gostasse, ele estaria desesperado. É isso que o mundo quer ver na gente. Mas quando a gente passa serenidade, tranquilidade, convicção, fé, isso incomoda as pessoas. O alívio e o descanso está em nós acreditarmos que Deus está no controle. Qual o propósito daqueles rapazes sequestrarem o Vini e ele passar por várias situações? Não sei. Não sei se Deus já falou com ele, ou se vai falar. Mas Deus tem um propósito. E Ele quer nos ensinar. Mas quando nós estamos ali no buraco negro, naquela situação, nós não entendemos. Queridos, eu vou falar para você, eu entendo e eu penso que a maioria das pessoas não entendem. Porque nós somos limitados naquilo que é o uso intelectual na nossa mente. E o pânico e o pavor nos impedem de raciocinar e de pensar de maneira inteligível. Imagina espiritual. Então nós temos que assimilar o problema naquele momento que está acontecendo e depois transferir isso para Deus. Não, o Senhor está no controle disso. O Senhor está no controle. Porque senão Ele vai fazer como Ele fez com os discípulos. Homens de pouca fé. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu chamo também o texto de tímidos. A palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. São os tímidos que não sabem falar em público. Não são os tímidos assim, que nem a Marli, que é tímida, não gosta de falar em público. Não é essa timidez. Os tímidos aqui são os covardes. Os covardes que olham para si mesmos e esquecem de colocar Deus na frente. Os covardes que deixam o medo e o temor sobrepor aquilo que é a promessa do Senhor. Tem outro texto, está lá em vamos ver se eu acho. Mateus 6:31. Ismael, você pega Salmo 56:3. Mateus 6:31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Então nós falamos aqui da preocupação espiritual que a gente tem. E nós temos essa preocupação, ou a preocupação emocional e sentimental. E agora, da preocupação física e material. Essa que muitas vezes pega a gente. Que pega. Né? Então a primeira
porque a preocupação emocional, ela nos traz as patologias, ela nos traz as enfermidades. E geralmente, irmãos, ela traz um processo leve, né, de ansiedade. E conforme a gente continua pensando naquilo e a nossa mente sendo bombardeada, consumida por aquilo ali, essa ansiedade ela vai aumentar e ela vai gerar, de fato, né, patologias que aí a gente precisa ser tratado, né? Síndrome do pânico, depressão, fobias. Por quê? Porque nós estamos vivendo a preocupação daquilo que não é a realidade, daquilo que não é palpável. Mas o medo, eles nos consome de tal maneira, é como uma pessoa tem medo de entrar no elevador, isso não veio com ela não nasceu assim. Essa fobia, ela foi gerada com o tempo, ela foi alimentada com os medos, com as inseguranças, ela foi alimentada com o pensamento daquilo que vai acontecer, que não existe, mas que pode acontecer. Então nós alimentamos muitas vezes o nosso medo, ou na maioria das vezes nós alimentamos, e esse medo ele se transforma em patologia, ele pega o nosso corpo, ele entra na nossa mente e desce. Já falei isso daqui, volto a dizer, a maioria das doenças são psicossomáticas, ela começa na mente e desce para o corpo. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou como havemos de comer, pois a todas estas coisas os gentios procuraram, porque vosso Pai Celeste sabe que precisais tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente o reino. E eu sempre, quando era menino, eu falava, mas o que é o reino de Deus? A gente tem que procurar o reino. Onde está o reino? Será que Jesus sentado numa cadeirona, o reino, aquela cidade celestial? Eu aprendi que o reino é quando as minhas atitudes são dominadas pelos princípios bíblicos. É viver o reino. O reino de Deus, ele reina em você. É Jesus reinar nas suas atitudes. Amém? Lê para a gente esse último texto aí, irmão. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Vê o teu irmão fala assim, quando o medo te atacar, confie em Deus. Quando o medo te atacar, confie em Deus. Tem uma música. Confia em Deus e a nuvem negra, sabe essa? Passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Lembra, mãe? É bem por aí, né? Estava certinho, né? Vamos ficar de pé. Vamos ensaiar, vamos cantar isso. Queridos, o medo é a nossa defesa. O medo é uma luzinha que acende para nos preparar. O medo é o que nos deixa ligado. O medo é o que faz com que o paraquedista salte 1.000, 2.000 vezes. Toda vez que ele saltar, ele vai ter medo. O dia que ele não tiver medo, ele pode dobrar o paraquedas errado. O dia que ele se achar autossuficiente, então, agora, o medo que traz insegurança, pânico,
o medo que nós alimentamos, esse não é de Deus. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Amém? O medo aparece, nós atentamos, nós ligamos e nós jogamos para Deus agora. Senhor, está na tua mão, está na tua mão, eu estou atento, eu estou ligado, mas é do Senhor agora. Eu não vou acalentar, eu não vou alimentar. O medo não é meu bichinho de estimação. O medo é um alerta para situações do dia a dia, para eu saber em quem eu tenho crido. Os discípulos tiveram medo, ficaram apavorados e não olharam para Jesus. Pensaram que ele estava dormindo, mas ele estava ali. Jesus, ele nunca está dormindo, ele está conosco e ele cuida de mim e de você.